Diante de si, um fato. Dentro de si, um abismo. Prosseguir ou interromper a gravidez. Tal dilema aflige milhares de mulheres no Brasil, mas a verdadeira estatística de abortos ilegais realizados por ano no país é um tema bastante controverso. O aborto, atualmente, é um crime tipificado nos artigos 124 ao 127 do Código Penal, mas que encontra suas exceções no artigo 128, que são nos casos que oferece risco à vida da mãe, casos de estupros e fetos anencéfalos. Dados do Ministério da Saúde apontam para um número de 1.636 no ano de 2017. Outro ponto importante é que o aborto espontâneo não é raro entre mulheres, sendo os principais motivos as alterações genéticas e cromossômicas, infecções maternas e traumas, dentre vários outros motivos. Assim como já dito outrora, estimar a quantidade de abortos ocorridos no Brasil não é uma tarefa fácil, uma vez que os dados dos procedimentos clandestinos não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Aliás, dentro do cálculo de aproximadamente 186 mil internações pós-aborto para a realização de curetagem no ano de 2016, liberado pelo SUS, contabiliza-se tanto os abortos legais quanto os ilegais. Cabe salientar que as principais causas de mortalidade materna são hipertensão, hemorragia, eclampsia e infecções. Portanto, não pode-se dizer que o aborto é a causa predominante de tal problemática. Segundo o médico ginecologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rafael Câmara, há que se atentar também à péssima assistência oferecida à gestante, às maternidades em grande parte ruins ou em péssimas condições, à dificuldade de se realizar o pré-natal com um médico obstetra, a falta de leitos em grande parte dos municípios, a falta de treinamento de profissionais que fazem assistência ao parto, a retirada do obstetra da assistência ao parto em prol de parteiras e enfermeiros para baratear o custo em demérito da saúde e a imposição do parto vaginal, mesmo em situações que não há condições com o objetivo de baratear os custos em saúde, dentre outros. De qualquer maneira, o tema é amplo e complexo. Na esteira das discussões, há quem defenda ferrenhamente a inviolabilidade do direito à vida, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal. Por outro lado, indivíduos que apoiam o direito das mulheres à vida, à dignidade, à cidadania, à não discriminação, à liberdade, à igualdade, à saúde e ao planejamento familiar e, inclusive, tratam o aborto como uma questão de saúde pública. Neste contexto, tem-se em discussão no Supremo Tribunal Federal o pedido da arguição do descumprimento do preceito fundamental 442, o qual analisa a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Frente às supracitadas explanações, pode-se citar o próprio debate de quando se inicia a vida, o qual é analisado até mesmo nas aulas de direito penal. Há diversas perspectivas, ademais, entre os doutrinadores dessa ciência. Vejamos. Heleno Cláudio Fragoso. O aborto é, pois, a interrupção do processo fisiológico da gravidez, desde a implantação do ovo no útero materno até o início do parto. Fernando Capês. Assim preleciona sobre o assunto. Embora o resultado morte tenha se produzido após o nascimento, a agressão foi dirigida contra a vida humana intrauterina, com violação desse bem jurídico. Rogério Greco. Contudo, para fins de proteção por intermédio da lei penal, a vida só terá relevância após a nidação, que diz respeito à implantação do óvulo já fecundado no útero materno, o que ocorre 14 dias após a fecundação. Entretanto, o entendimento majoritário interpreta que, para que haja o aborto, é necessária a fixação do óvulo na parede uterina. Logo, mesmo que haja a fecundação do óvulo, mas este não se encontra nas trompas, o Código Penal brasileiro não faz jus à proteção no que concerne ao aborto. Nessa circunstância, cabe lembrar da pílula pós-coidal e do DIU, os quais justamente impedem que o óvulo fecundado se firme no útero materno, não sendo, por conseguinte, métodos contraceptivos criminalizados. Outras pautas se fazem relevantes no que concerne ao aborto, inseridas aqui como um convite à reflexão do telespectador. Como é tratada a questão de sexo no país? No Brasil, há planejamento familiar? Contraceptivos.
Quais os métodos todos têm acesso e sabem como usá-los? Como é vista a maternidade e a paternidade? Quais os papéis desempenhados pela mulher e pelo homem nesta situação? Quais as razões que levam a mulher a praticar o aborto ilegal? Como as religiões encaram este tema? A questão do controle do aborto estaria vinculada aos interesses demográficos que tem um país? A postura da mídia frente ao tema aborto. A seguir, exibiremos um depoimento do juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Ceres, Jonas Rezende, no que tange ao aborto. Ao crime de aborto, inclusive até por minha formação religiosa, de católico, apostólico romano, eu defendo a vida. E de forma muito firme, muito clara, sou defensor da vida. Portanto, contra o aborto. Contudo, como juiz de direito, naqueles casos em que a lei penal autoriza o aborto, como juiz, devo aplicar a lei. Né? E os casos em que a lei autoriza o aborto nos casos previstos no artigo 128, em que, para salvar a vida da gestante, né, que não tem outro recurso senão a prática do aborto, é autorizado que o médico proceda, intervenha nessa gestação para salvar a vida da mãe, da gestante. Quando a gravidez resulta de estupro nas primeiras semanas da gravidez, também o Código Penal autoriza o aborto. Né? E numa interpretação mais abrangente, já há algum tempo, o Supremo Tribunal Federal tem autorizado o aborto do feto anencéfalo, que é aquele feto que não tem nenhuma chance de sobrevivência. Inclusive em Goiás, um colega juiz de direito, o Dr. GCI, tem autorizado, mais de uma vez, ele já autorizou o aborto do feto anencéfalo. Né? E, fora esses casos, eu penso que, embora a Constituição Federal permita muita interpretação, né, conforme a Constituição, o Supremo Tribunal Federal tenha hoje dado muita interpretação baseada em princípios constitucionais que são válidos e importantes, como a razoabilidade, a proporcionalidade, e tem dado muita ênfase também ao bem-estar da mulher, né, em muitos casos. Penso eu que, na minha concepção, eu não vou além, na minha visão jurídica, desses casos mencionados no Código Penal. Nós não podemos legislar, com base na interpretação conforme a Constituição, avançar além desses casos. Esse caso específico do feto anencéfalo é uma interpretação lógica, porque aquele feto está provado que ele não tinha chance de sobreviver. Né? Uma junta médica avaliou e ele não tinha nenhuma chance. Então, submeter essa mãe a uma gestação longa, sofrida, com plena certeza de que aquele feto não ia sobreviver, expor essa mãe a um sofrimento exagerado. E por isso que eu entendo que o Supremo, até de forma sábia, autorizou. Mas, fora isso, eu sou firmemente e conscientemente contra qualquer outros tipos de aborto. Essa é a minha visão. Enfim,
Assunto bastante espinhoso e que exige uma reflexão profunda. Mas uma coisa é de suma importância: a imprescindibilidade de se investir na saúde, evitando tanta controvérsia sobre a temática do aborto.